Neste ciclo de perguntas temos algumas questões importantes, sem dúvida nenhuma. Bom, regressa a questão da regionalização, que de facto foi colocada no ciclo de perguntas anterior e que eu não tive a oportunidade de responder. É uma das questões mais discutidas em Cabo Verde. Há muitos anos, no entanto, nós até hoje não conseguimos um consenso e uma saída clara para essa questão da regionalização. Mas eu defendo a regionalização em Cabo Verde e eu acho que é importante. O que eu posso dizer é que, em matéria de políticas de desenvolvimento, nos últimos anos se procurou, no programa de investimentos, trabalhar no sentido do equilíbrio regional. No sentido de equipar todas as ilhas com as infraestruturas necessárias para a realização da sua vocação económica. Vocação turística para algumas, vocação agrícola-agropecuária para outras, vocação industrial de serviços portuários, reparação naval, etc., para outras. A preocupação de criar as condições para que haja um desenvolvimento equilibrado do território cabo-verdiano. Essa foi a preocupação, pelo menos dos governos em que eu participei nos últimos 10 anos, e os investimentos foram feitos nesse sentido. Eu penso que nós devemos, de facto, avançar no sentido do consenso nacional à volta dessa questão da regionalização, para que se possa definitivamente avançar por um caminho consensual e escolhido pelos cabo-verdianos. A questão da imigração descontrolada e ilegal de africanos em Cabo Verde é outra grande questão que a sociedade cabo-verdiana precisa de tratar nos próximos tempos. A verdade é que, para realizar os investimentos em Cabo Verde hoje, necessitamos de mão de obra importada, porque já fica difícil, quando há desses programas de investimento, encontrar mão de obra nacional disponível, por exemplo, para a construção civil. E estamos, neste momento, com uma grande dificuldade. Verificou-se isso nos últimos 2 anos, porque Cabo Verde choveu. Estamos já com graves dificuldades em encontrar mão de obra para a agricultura. Em todas as ilhas agrícolas de Cabo Verde, quando nós visitamos, os proprietários agrícolas colocam-nos esse problema. Estamos a pagar salários altos, com complementos fortes, e mesmo assim não encontramos gente para trabalhar a terra. Estamos a deixar parcelas de terra importantes sem trabalhar por falta de mão de obra. Ultimamente a gente ouve em Santiago que se está a deixar estragar feijão em grande quantidade porque não há mão de obra disponível para a sua recolha. Será que nos próximos tempos vamos ver imigrantes da África Ocidental a trabalhar na agricultura? Essa possibilidade existe. Na medida em que os empresários agrícolas, os proprietários, vão à procura, com certeza, de soluções para o seu problema de mão de obra. Ou seja, com isso eu quero dizer que nós temos uma sociedade, como já foi dita por muita gente, uma sociedade com situações contraditórias. Temos desemprego na juventude, temos muita juventude à procura de emprego, mas temos necessidade de importar mão de obra. É característica de uma sociedade em transição, uma sociedade que está em vias de desenvolvimento. Para a nossa juventude, determinadas oportunidades já não lhes servem. Querem outros. Querem empregos mais qualificados.
Isso quer dizer que temos que encontrar esses empregos mais qualificados e não vamos lamentar. Não vamos lamentar que os nossos jovens agora não querem trabalhar na construção, não querem trabalhar na agricultura. Não vale a pena lamentar. Não vale a pena. Temos é que trabalhar para o desenvolvimento e encontrar oportunidades para esses nossos jovens que já têm qualificação, que têm o ensino secundário completo, que agora têm formação profissional em diversas áreas, que têm o ensino superior em diversos domínios. Então fica-nos essa lacuna que é preenchida, como em todas as outras sociedades em desenvolvimento ou desenvolvidas, pela imigração. Então temos que lidar bem com a imigração. Lidar bem é considerar que a imigração que está a acontecer em Cabo Verde é necessária para o desenvolvimento de Cabo Verde, é regulá-la e inseri-la, contribuir para a sua inserção na sociedade cabo-verdiana. E é nesse sentido que penso que as instituições da República devem trabalhar e é nesse sentido, e isso é que eu propugnarei se for Presidente da República. Eu sou defensor, aliás, eu defendi enquanto dirigente do PICV a nossa proposta para a revisão constitucional relativamente ao CRIO. Parceria com a NATO, nós tivemos uma parceria com a NATO para a realização de exercícios em Cabo Verde. Bom, o nosso diálogo com a União Europeia no quadro da parceria especial cria espaço para o aprofundamento da cooperação com a União Europeia. Bom, e também isso acontece com os Estados Unidos no sentido da luta pela segurança mundial. Estamos abertos a aprofundar esse relacionamento. Não temos ainda uma parceria com a NATO, estamos abertos, mas na perspectiva da garantia da paz e da segurança mundial. Eu tinha algumas questões que têm a ver com o exercício das minhas funções como ministro que foram colocadas anteriormente, que eu gostaria de tocar, nomeadamente a questão da Cabo Verde Telecom e de como eu vejo essa ligação, lucros elevados da Cabo Verde Telecom e tarifas elevadas e, portanto, o bem-estar e o benefício dos cidadãos relativamente aos serviços de comunicações que são hoje essenciais. Ninguém vive sem esses serviços. Devo dizer que quando eu assumi a pasta das telecomunicações, tínhamos em Cabo Verde uma empresa monopolista. Portanto, uma empresa de telecomunicações que tinha um monopólio das comunicações em Cabo Verde. Eu sou o promotor das reformas profundas no setor das telecomunicações que ainda estão em curso em Cabo Verde. Fui o promotor da liberalização das telecomunicações em Cabo Verde. Hoje temos concorrência nas telecomunicações em Cabo Verde e a tendência em Cabo Verde é no sentido da baixa das tarifas. Isso já acontece nas telecomunicações em Cabo Verde. A situação é muito melhor, incomparavelmente melhor do que aquela que nós tínhamos há 10 anos atrás, e fui também o reformador da regulação das telecomunicações em Cabo Verde. Nós tínhamos uma instituição dita de regulação que nunca regulou nada, e fui o criador da Agência Nacional de Comunicações, que hoje age efetivamente no sentido da regulação. Agora, tenho que vos dizer que é uma luta titânica. Regular uma empresa que foi monopólio e que tem o domínio do mercado das telecomunicações não é fácil em nenhuma parte do mundo. É difícil, mas essa luta está a ser feita. E todos os cabo-verdianos devem apoiar essa luta
e devem apoiar as medidas que o regulador vai tomando. Ultimamente tomou uma de discriminação positiva dos novos entrantes relativamente à terceira geração, que gerou uma grande reação por parte da empresa Cabo Verde Telecom, e espero que os cabo-verdianos compreendam essa medida e apoiem essa medida no sentido de garantir as condições da concorrência, que é o que nós precisamos das telecomunicações. 5 minutos para as conclusões. Para concluir, devo-vos dizer que eu sou candidato à presidência da República. A questão dos apoios partidários é uma questão resolvida. Eu estou a trabalhar neste momento com a sociedade cabo-verdiana, como estou a fazer convosco aqui hoje. Estou a dialogar com a sociedade cabo-verdiana, estou a apresentar as minhas ideias, a minha visão à sociedade cabo-verdiana. E a dizer à sociedade cabo-verdiana que eu, independentemente dos apoios que eu tenho, eu serei o presidente de todos os cabo-verdianos e eu serei, de facto, essa figura integradora e reguladora de todo o sistema político cabo-verdiano. A competição política vai-se fazer. Vai-se fazer. Estamos nela, já. Mas vamos fazê-la dentro das regras da democracia. Com lisura. Com respeito por todos. Com respeito pelos outros candidatos. Eu respeito os dois candidatos. E muito. Respeito e muito. E não ouvirão da minha boca, em nenhuma circunstância, uma palavra que seja no sentido de atentar contra o bom nome, a dignidade desses candidatos, porque eles merecem todo o meu respeito. A competição vai ser feita para conseguir o voto dos cabo-verdianos. E é nesse sentido que eu vou trabalhar, e eu espero ser Presidente da República com o voto da maioria dos cabo-verdianos. Tudo o resto é processo. Muito obrigado pela vossa atenção.